Gente boa e bonita, boa noite, boa tarde ou bom dia. Dando prosseguimento aos nossos vídeos sobre democracia e cidadania, vejamos agora sobre a construção do conceito de cidadania na perspectiva histórica, primeiro partindo da proposição do sociólogo britânico Thomas Humphrey Marshall, que no ano de 1949 publicou um ensaio chamado Cidadania e Classe Social, e nele o autor analisa, na perspectiva histórica, a construção da cidadania em seu país, o Reino Unido, percebendo que essa cidadania passou por três etapas, ou três tipos de direitos: cidadania civil, cidadania política e cidadania social. Pois bem, o Thomas Humphrey Marshall, no ano de 1949, sociólogo britânico como sociólogo esse que analisou também a história britânica, a história de seu país, partindo das consequências da Revolução Industrial e todas as mudanças socioeconômicas, políticas e culturais pelas quais o seu país passou, ele percebeu que a cidadania, esse conjunto de direitos e deveres que as pessoas, cidadãs ou cidadãos têm, ela teve três etapas ou três desenvolvimentos históricos, que são consecutivos e complementares. A primeira sequência, ou o primeiro tipo de cidadania, ou a primeira etapa das conquistas cidadãs, é chamada de cidadania civil. Segundo a cidadania civil do Thomas Marshall, seria um conjunto de direitos, direitos esses relativos à liberdade, liberdade plena de ir e vir para qualquer lugar que a pessoa queira, ou até onde ela consiga chegar. Ela não pode ser restrita em seu movimento, ela não pode ser cativa, nem escrava, nem serva. Ela é livre para ir onde ela quiser, até onde ela conseguir. A vida é um direito civil básico, de acordo com Thomas Marshall, um direito civil integrante da cidadania civil a partir do século XVIII até início do século XIX. A propriedade privada, aí a propriedade privada é o elemento do liberalismo, doutrina política e econômica surgida durante o Iluminismo também. Tanto que, por exemplo, este livro que está em minhas mãos, ele não é uma propriedade coletiva, pertencente a toda a comunidade ou toda a sociedade ao nosso redor. Ele pertence somente a mim, a minha pessoa. Do mesmo jeito que este relógio que está no meu pulso, o notebook que eu estou usando para gravar essa aula, é propriedade privada minha. Então, segundo o Thomas Marshall, a propriedade privada também é um direito civil fundamental que os britânicos começaram a conquistar entre o final do século XVIII e o início do século XIX. E também a igualdade perante as leis, ou seja, todas as pessoas, cidadãs e cidadãos, independente da idade, classe social, teoricamente falando, teriam os mesmos direitos e deveres. A segunda etapa do desenvolvimento da cidadania no Reino Unido, local de estudo do Thomas Marshall, é a cidadania política ou os direitos políticos. Essa cidadania política ela foi duramente conquistada durante o século XIX, mas começou a ser efetivada no final do século. Essa cidadania política ela reúne três questões básicas: o direito ao voto, todo cidadão, no caso o homem, depois a cidadania política foi estendida às mulheres no início do século XX. Toda pessoa, toda cidadã, todo cidadão tem o direito de votar, de escolher o seu governante e seu parlamentar através do voto. E toda cidadã e todo cidadão também, a partir da maioridade, no caso do Reino Unido vem com 16 anos, no nosso caso vem com 18, toda pessoa maior civilmente, ela pode se candidatar a governante e pode se candidatar também ao parlamento. E o terceiro elemento é a livre expressão das concepções políticas. Então, seja uma pessoa pró-governo ou contra o governo, ou uma pessoa de centro que tenta dialogar com oposição à situação, é um direito fundamental de livre expressão das concepções políticas que nós tenhamos. E a terceira etapa da cidadania, segundo o Thomas Marshall, vem com a conquista dos direitos sociais ou a cidadania social.
que vem com o século XX em diante, onde nós teríamos conseguido direitos sociais básicos que garantam um mínimo de segurança e bem-estar social no nosso cotidiano. Esses direitos são, por exemplo, segurança pública garantida pelo Estado, educação pública também garantida pelo Estado, ou uma educação particular, a qual as pessoas tenham condições de pagar por ela, saúde pública, em tempos de pandemia como essa em que nós estamos vivendo, uma saúde pública ela sempre foi, mas ela se mostra mais importante ainda do que já é em tempos de pandemia e de necessidade de atendimento médico. Também é um direito social, aposentadoria ou pensão. Aposentadoria no caso da pessoa que já passou da idade útil de trabalho, no caso já é considerada idosa a partir dos 60 anos. E pensão no caso de pessoas que, por doenças ocupacionais ou por algum acidente, teve alguma função física ou motora comprometida e não consegue mais trabalhar e por isso tem um direito garantido pela lei, uma lei ou um direito social de ter uma pensão vitalícia, ou seja, uma pensão até o fim de sua vida. Só que essa cidadania ela só é possível de ser posta em prática em países democráticos, em democracias representativas, ou aquilo que um cientista político estadunidense, Robert Down, chama de poliarquia. Poliarquia, que é o governo dos muitos ou governo dos vários. Esses vários seriam o maior número possível de pessoas capazes de exercer os direitos e os deveres da cidadania, sejam mulheres e homens, maiores civilmente, de todas as classes sociais, de todas as cores e também de todos os gêneros. Porém, essa cidadania em regimes democráticos, ela tem alguns problemas que atrapalham a sua total efetivação. Ou se a lei garante os direitos civis e políticos e sociais, na prática, alguns problemas, poucos a princípio, porém muito intensos e graves, impedem a efetiva execução dos direitos cidadãos, civis, políticos e sociais. Segundo Robert Down, um primeiro problema seria que uma minoria política que controla os partidos políticos, que são a principal forma que nós temos de atuar diretamente no governo e no parlamento, uma minoria controla esses partidos, e é essa minoria, que aqui no Brasil nós chamamos de caciques políticos, são esses caciques políticos, são esses dirigentes partidários que se profissionalizam na área da gestão burocrática dos partidos, são eles que nomeiam ou selecionam as pessoas que serão candidatas por um determinado partido, candidatas e candidatos esses que serão ofertados ou disponibilizados para que nós, eleitoras e eleitores, votemos ou escolhemos como nossos governantes e nossos parlamentares. Então, uma minoria controla os partidos e é uma minoria que escolhe os candidatos que serão disponíveis para que nós vejamos e os elejamos ou não. Um segundo problema da total efetivação da cidadania em regimes democráticos é que os candidatos com maiores recursos financeiros, tanto recursos próprios quanto recursos garantidos pela iniciativa privada, grupos empresariais que querem seus interesses defendidos no Estado, seja no governo ou no parlamento, candidatos que têm um maior poder financeiro, maior capacidade financeira, conseguem ter maior visibilidade. Visibilidade essa conseguida por propagandas, tanto públicas quanto privadas. Propagandas essas garantidas nas emissoras de TV, abertas e fechadas, nas emissoras de rádio e também nos jornais impressos. E também nos últimos 20 anos, os políticos aprenderam a utilizar as mídias sociais e, através das mídias sociais, exporem a sua imagem. Só que os políticos que têm maior capacidade financeira, maiores recursos financeiros, conseguem expor mais a sua imagem. E expondo mais a sua imagem, expondo mais as suas ideias, ele tem uma maior probabilidade de ser eleito. Um terceiro problema
da cidadania em regimes democráticos ou nas poliarquias, segundo Robert Down, é a irresponsabilidade dos políticos profissionais em prestar contas aos eleitores daquilo que fazem ou deixam de fazer. É claro que nem todas as promessas, mesmo que elas sejam possíveis ou não de serem cumpridas, nem sempre elas são totalmente cumpridas, mas espera-se ou esperaria-se que governantes e parlamentares dessem satisfação ao público eleitor que garantiu a eleição dessas pessoas. Esses governantes e esses parlamentares iriam até seus eleitores e prestariam contas dizendo o que eles fizeram e como eles fizeram e qual a importância daquilo e aquilo que eles não conseguiram cumprir e o porquê daquilo que eles não conseguiram cumprir. Reclamamos que os políticos nos procuram a cada 4 anos, nas épocas de eleições, ficam 4 anos fora, sem nos dar satisfação, e 4 anos depois nos procuram para conseguir nos convencer novamente a elegê-los ou reelegê-los. Isso tem relação direta com um quarto problema, que é a incapacidade, mas isso não é exatamente um problema em si, depende da maneira como ele foi encarado, de que o eleito, seja governante ou parlamentar, ele não tem total capacidade de colocar tudo aquilo que quer em prática, ou de efetivar todas as suas promessas de campanha. Daí precisamos lembrar do presidencialismo de coalizão que vimos no vídeo anterior. O governante, seja presidente, governador e prefeito, governadores e prefeitos que também são submetidos à mesma lógica do presidencialismo de coalizão, eles precisam de apoio dos parlamentares, concedendo a eles vaga em ministérios, secretarias estaduais e secretarias municipais para que consigam governar. E o apoio desses parlamentares que têm acesso aos ministérios, secretarias estaduais e secretarias municipais garantem a governabilidade para presidente da República, governador de estado e prefeito do município. E também os parlamentares, quando apresentam seus projetos de lei na Câmara Federal, no Senado Federal, ou na Assembleia Legislativa a nível estadual, ou na Câmara Municipal a nível do município, eles não podem simplesmente ter os seus projetos de lei aprovados como querem. Esses projetos de lei precisam ser apresentados ao presidente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, a nível federal, do presidente da Assembleia Legislativa, a nível estadual, e ao presidente da Câmara Municipal, a nível do município. O presidente da Câmara Federal, do Senado Federal, da Assembleia Legislativa ou da Câmara Municipal coloca o projeto de lei em pauta. Se a maioria aprova, o projeto de lei é efetivado, se não, ele é simplesmente recusado. Isso não é um problema em si. A incapacidade que o eleito, seja governante ou parlamentar, de não cumprir todas as suas promessas. A questão é como o jogo político funciona e como o jogo político é compreendido, tanto na teoria quanto na prática. Os políticos profissionais entendem. Infelizmente, a maioria de nós, eleitoras e eleitores, não. E um quinto e último elemento, que tem relação com os dois anteriores, é que nem todos nós, eleitores, temos interesse pela política. Deveríamos ter interesse pela política, porque a política tem relação direta com saneamento básico, segurança pública, educação pública, saúde pública e todos os problemas que dizem respeito ao nosso cotidiano, ao nosso bem-estar social, econômico, político e cultural também. Mas o interesse pela política ele viria por uma educação política. E essa educação política ela não vem somente de casa, ela é incitada principalmente em boas escolas, sejam escolas particulares ou principalmente escolas públicas. E quando temos escolas públicas ou particulares de má qualidade, ou que empreendem uma escolarização ruim ou de qualidade contestável, não somos escolarizados como deveríamos, a maioria de nós, infelizmente, 100 milhões de brasileiros não têm acesso à escolarização de qualidade, não temos, consequentemente, interesse pela política, e não tendo interesse pela política, ficamos alheios ou desinteressados das questões políticas amplas que têm relação direta com o nosso dia a dia.
Pois bem, no próximo vídeo veremos sobre cidadania no Brasil. Até mais.